Você é um imortal que fazendo até o departamento 749 tremer. Mas agora está deitado em um caixão de bronze, incapaz de se mover. Porque há 1000 anos você acidentalmente fez um salto temporal para a antiguidade. Com a sua habilidade de não morrer e não se extinguir, você não apenas criou a seita divina do mundo, a seita Shenxiao, mas também aceitou mestres do budismo, como o Buda, como discípulos. Até o Imperador do Céu, o Imperador de Jade, te chama de pai da nação. Mas como você não tinha celular nem internet, você realmente se sentiu entediado e decidiu encontrar um lugar para dormir. No entanto, não esperava que 1000 anos depois, um criador de conteúdo, para filmar, invadisse a montanha Ailau, e por acaso descobrisse uma estranha tumba antiga. Ele pensou que se tornaria um grande influenciador da noite para o dia. Mas o vídeo ainda não tinha sido publicado e já foi interceptado. Em seguida, imediatamente alguém apareceu e levou o vídeo original. E ainda o obrigou a não contar nada sobre o assunto. Ao ouvir isso, o criador de conteúdo não teve escolha a não ser obedecer. Porque a pessoa que chega é do lendário Departamento 749, especializado em estudar o sobrenatural. O misterioso Departamento 749. Assim, não muito depois, nas profundezas da montanha Ailau, um grupo de 7 pessoas chegou ao lado de um antigo túmulo. Olhando para o canto exposto do caixão, uma jovem garota cobriu a boca e exclamou: "Que energia negativa densa!" É importante notar que agora é o meio-dia, quando a energia Yang está em seu ápice. Mesmo assim, não consegue dissipar a energia negativa. Usando a lógica, já dá para imaginar que dentro do caixão com certeza há algo muito perigoso. Enquanto isso, entre os 7, o líder, 2 homens de meia-idade também avançaram. Através da sepultura, começaram a examinar cuidadosamente o caixão. "Mestre, como está?" A jovem garota anterior perguntou curiosa. "A situação não é nada boa." Um dos homens de meia-idade olhou para o caixão e respondeu com uma expressão preocupada: "Isso, no mínimo, é um rei zumbi. E ainda está em fase de transformação. Temos medo de que, se der mais alguns dias, ele retorne à forma de um hórrido." Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes mudaram de expressão. Eles, como pessoas enviadas pelo Departamento 749, entendem naturalmente o significado da palavra Aigia. Isso se refere ao tipo superior de zumbis. Antigamente, havia uma lenda de que quando o Aigia aparecia, a terra se tornava árida. Isso descreve o quão aterrorizante é o Aigia. É realmente um Aigia. Um jovem garoto, incrédulo, falou: "Não se dizia que, nos dias de hoje, é difícil um zumbi se tornar um Aigia?" Isso porque, no passado, ao se detectar perigo, os zumbis eram eliminados imediatamente. Mas este é diferente. A montanha Ailau é uma reserva natural. Ninguém vem aqui de forma alguma. E este antigo túmulo é muito escondido. Tem certeza de que existe há 200 ou 300 anos. Ao ouvir isso, alguns jovens ficaram sem fôlego. Nesse período, até um porco poderia se tornar um rei porco. Pensando nisso, a jovem garota apressadamente disse: "Mestre, vamos agir rapidamente." Aproveitando que o zumbi ainda não se transformou em um, matá-lo no berço. Ao ouvir isso, os 2 homens de meia-idade trocaram um olhar. E então acenaram com a cabeça, dizendo: "Tudo bem. Vocês vão agora buscar meu artefato mágico. Além disso, notifique o Departamento 749, para que eles entrem em contato com os Vigias da Noite." Vigia da Noite. Ao ouvir esse nome, os jovens mudaram de expressão. Mas o homem de meia-idade não se importou e disse com seriedade: "Embora o rei zumbi seja mais fraco ao se transformar em um, mas, afinal, ele ainda é o rei zumbi. Eu e Lao Shen juntos talvez não consigamos lidar. Para precaução, notifique os Vigias da Noite. Se não conseguirmos, podemos morrer aqui." Poderíamos fazer com que os Vigias da Noite venham rapidamente para impedir a situação. O homem de meia-idade falou com um tom solene. A jovem imediatamente sentiu um frio na barriga. Sem ousar demorar, correu rapidamente para pegar o artefato mágico. Assim, rapidamente, ao cair da noite, tudo finalmente estava pronto. Podem-se ver 4 jovens vigiando os zumbis. Nas 4 direções do túmulo, 2 homens de meia-idade estão na posição central. No centro, estão espalhados itens para expulsar espíritos, como arroz glutinoso e sangue de frango. Neste momento, o homem de meia-idade chamado Lao Shen de repente falou: "Lao Mu, quando o Vigia da Noite vai chegar? O Departamento 749 acabou de me ligar. Eles só poderão chegar amanhã, no mínimo. Mas não se preocupe. O rei zumbi ainda precisa de 2 ou 3 dias para se transformar. Podemos perfeitamente esperar o Vigia da Noite chegar." No entanto, ele ainda não havia terminado de falar. De repente, um estrondo veio do céu. Em seguida, um enorme raio desceu do céu e atingiu diretamente o caixão. Ao ver isso, os 2 homens de meia-idade ficaram instantaneamente pálidos de medo. Isso não é bom.
A hóspede da secura é uma criatura malignamente sombria. O relâmpago é uma força extremamente luminosa. A combinação de ambos traz uma harmonia de yin e yang. Este rei zumbi pode vir a nascer antes do previsto. E, como se esperava, no segundo seguinte ouviu-se um estalido. A tampa do caixão foi violentamente arremessada para longe. Então, uma figura de repente pulou de dentro do caixão. Apenas se via sua boca cheia de presas. Ao abrir a boca, exalava uma névoa branca de cadáver. Ao ver essa cena, Lao Shen e Lao Mu ficaram com a pele arrepiada. Era realmente um parente do vampiro. Mas mesmo assim, os dois não recuaram. A espada de madeira de pêssego em sua mão instantaneamente cortou a palma da mão. Ao mesmo tempo, eles ativaram um de sangue ritual. No segundo seguinte, acompanhada de uma luz dourada ofuscante, os dois foram lançados com toda a força no corpo do rei zumbi. No entanto, além de fazer a pele do rei zumbi estalar, não causou dano algum. Ao ver essa cena, todos os presentes ficaram de boca aberta, com expressões de incredulidade. Mas antes que pudessem reagir, o rei zumbi de repente virou o pescoço. Em seguida, suas pernas saltaram com força. Ele atravessou diretamente dezenas de metros e caiu na frente de Lao Shen e Lao Mu. Estendeu a mão e agarrou os ombros dos dois. No segundo seguinte, um grito estridente rasgou a noite. Mas justo quando o sangue dos dois estava prestes a ser sugado, a espada de dinheiro voou repentinamente de longe, e de repente atingiu o peito do rei vândalo. Sob enorme força, o rei vândalo não sofreu dano, mas também foi forçado a recuar vários passos. Vendo essa cena, as pessoas presentes instintivamente olharam na direção de onde a espada de dinheiro vinha, e imediatamente ficaram radiantes de alegria. Podia-se ver um homem de meia-idade vindo rapidamente como uma libélula na água. Ele correu diretamente em direção ao zumbi e começou a lutar. Era Zanfeng, o vice-patriarca da escola Mal. Não esperavam que o vigia da noite chamado pelo departamento 749 fosse ele. Lao Shen e Lao Mu também ficaram felizes, mas estavam tão concentrados na alegria, que não perceberam que o local onde o zumbi estava, a antiga tumba de repente afundou. Em seguida, o chão começou a pulsar como um coração. Afinal, revelou um antigo caixão de bronze. E essa cena imediatamente chamou a atenção de todos presentes. O rei vândalo sentiu uma súbita palpitação, como se lá dentro estivesse um ou uma ser que o assustava. Zanfeng e seu grupo ficaram surpresos. Ainda não haviam lidado completamente com este rei vândalo. Como assim já aparece outro? A falha na informação foi tamanha. Enquanto pensamentos diversos surgiam, a tampa do caixão de bronze foi empurrada. Então, de dentro, levantou-se uma figura jovem vestindo um manto branco. Pessoa. O vigia da noite, Zanfeng, estava atônito. Porque aquela figura, tanto pela aparência quanto por a energia vital, parecia mais um ser humano do que um zumbi. Parecia mais uma pessoa viva. Ao mesmo tempo, a jovem figura bocejou enquanto olhava para as pessoas presentes. E seu olhar eventualmente caiu sobre o rei vândalo. E, inconscientemente, soltou um leve "ah". Que energia maligna densa! Quantas mortes foram causadas aqui? Deixa pra lá. Não importa mais. Assim que terminou de falar, todos sentiram uma leve tontura. No segundo seguinte, uma figura jovem apareceu diante do rei vândalo. Em seguida, ele estendeu o dedo e deu uma pressão na testa do rei vândalo. Com um estrondo, a cabeça do arrogante rei vândalo explodiu em pedaços. Ele caiu no chão, morto de uma forma definitiva. Ao ver essa cena, Zanfeng, que antes estava lutando com o rei vândalo, ficou instantaneamente atordoado. Neste momento, ele só tinha um pensamento em sua mente. Essa pessoa é forte o suficiente para me matar com um só golpe. Ele, como o vice-patriarca da escola Mal, mesmo entre os taoístas de vestes vermelhas, tinha habilidades excepcionais. E no futuro, até poderia se tornar um taoísta de veste roxa. Mas agora, ao olhar para a aterrorizante figura de vestes brancas, ele só sentia que era fraco como uma criança inocente. Justo quando ele pensava assim, você abriu a boca como se tivesse acabado de acordar de um grande sonho. Tem celular? Zanfeng ficou paralisado. Ele não é bobo. Olhando suas roupas, que claramente são de uma era antiga, e ainda tem um cabelo longo e antigo. Não importa como se olhe, você parece uma pessoa do passado. Mas como você fala de forma tão moderna? Justo quando ele estava confuso, você já pegou o celular que Lao Shen instintivamente lhe ofereceu. Desbloqueio hábil. Olhando a lista detalhada no celular. Já é 2024, o ano em que Trump foi eleito. Parece que não perdi a hora. É exatamente o momento em que eu viajei para o passado. Enquanto você pensava isso, Zanfeng finalmente não conseguiu se conter e falou. Você é humano ou um fantasma? Ao ouvir isso, você sorriu. Você já viu um fantasma tão bonito quanto eu? Depois de falar, você ignorou Zanfeng e os outros. E em vez disso, olhou para o rei vândalo morto no chão e seu caixão, com uma expressão de súbito entendimento.
Eu disse porque antes eu sentia que alguém estava mexendo no meu cabelo. Afinal, era esse pequeno zumbi. Ele tem um bom gosto para escolher lugares. Ele até usou o lugar onde eu durmo como seu local de treinamento. Embora suas palavras tenham sido ditas sem pensar, não parecia ser um segredo. Mas para Zanfeng e os outros, soou como uma bomba. Lao Shen e Lao Mu trocaram um olhar. Ambos viram o choque nos olhos um do outro. O rei zumbi é tão poderoso por causa desta pessoa à sua frente. Se isso for verdade, eles não puderam evitar olhar para você. Que tipo de poder essa pessoa realmente tem? Para fazer o rei zumbi ser um local de treinamento. Este senhor. Meu nome é Zanfeng. Vigia da noite do departamento 749. Não sei como te chamar. O vigia da noite Zanfeng, suprimindo o choque no coração, se aproximou para perguntar. Qin Ye. Qin, da dinastia Qin. Ye, do deus da noite. Ao ouvir isso, você perguntou confuso. Departamento 749. Vigia da noite. O que isso significa? Ao ouvir isso, Zanfeng chegou a pensar que havia ouvido errado. Nestes tempos, há quem se envolve em círculos além do mundano. E ainda há quem não conheça o departamento 749. Ele imediatamente te olha de maneira estranha. Então ele faz uma pergunta que ele mesmo acha absurda. O senhor não é da sua época, certo? Você responde com uma expressão tranquila. Não. Ao ouvir essa resposta, o coração de Zanfeng dispara. Ele não esperava que sua absurda dedução fosse verdadeira. Na próxima segunda, ele carrega a surpresa da verdade. Ele força suas emoções e tenta parecer calmo. Posso perguntar algo sem ser indiscreto? De qual época você é? A propósito, você pode não saber. A era atual já não é dominada pelos imperadores. Para não te causar mal-entendidos, ele faz um breve relato da história do grande Xi atual. E também menciona o propósito da criação do departamento 749. Portanto, você poderia compartilhar suas informações? Assim, eu posso voltar e explicar. Claro. Se você achar inconveniente, tudo bem. Não há nada inconveniente. Antes de eu adormecer, o imperador se chamava Zhao Ling. Assim que essas palavras foram ditas, todos na sala ficaram atonitos. Até mesmo a respiração se tornou apressada. Zhao Ling, nome original Zhao Guanji, irmão do imperador Taizu da dinastia Song, Ao Quanjin, o segundo imperador da dinastia Song do Norte. Em outras palavras, a pessoa chamada Qin Ye, que estava diante deles, veio do período da dinastia Song do Norte, 1000 anos atrás. Ele já viveu por 1000 anos completos. Neste momento, mesmo alguém tão experiente, Zanfeng sentiu seu couro cabeludo formigar. Havia uma sensação de sufocamento indescritível. É importante saber que o registro do departamento 749 sobre a longevidade pertence a Pen Zhu, que viveu até 800 anos. Ele viveu apenas mais de 800 anos. E você é 200 anos mais velho que Pen Zhu. Neste momento, Zanfeng não conseguia esconder seu choque. Ele imediatamente pegou o celular para relatar o ocorrido. No entanto, no segundo seguinte, você de repente olhou para o céu e soltou um leve pum. Em seguida, viu-se um relâmpago grosso como um corpo de dragão. Relâmpagos desceram do céu sem aviso, direto em direção ao lugar onde estavam Zanfeng e os outros. Ao ver isso, o rosto de Zanfeng imediatamente mudou drasticamente. Sem tempo para pensar, agarrou o que estava ao seu lado. Lao Shen e Lao Mu estavam prestes a recuar. Mas antes que ele pudesse agir, sentiu seu corpo como se estivesse voando. Quase instantaneamente, foi levado para mais de 100 metros de distância. Em seguida, diante de seus olhares atonitos, um relâmpago, tão grosso quanto o corpo de um dragão, o submergiu. Bum, bum, bum. Assim que um relâmpago caiu, o segundo e o terceiro logo seguiram. Ele está passando pela provação do trovão? Um jovem de repente perguntou. Sim. Lao Mu respondeu de forma contundente. Desde tempos antigos, apenas passando pela provação do trovão se pode alcançar a túnica roxa. No entanto, desde a fundação do país, isso foi proibido. Humanos, fantasmas e praticantes de magia não podem ser expostos ao público. Muito menos é permitido passar pela provação em público. A última violação das regras foi em 2017. O praticante de magia, Wang Yi, foi emboscado em Lujiazui, Xangai, forçado a passar pela provação sob os olhares de todos. Isso também fez com que ele fosse privado da Dan de monstro depois. Até hoje, ainda está preso na montanha Xangai. Desde então, os cultivadores que desejam atravessar o desastre só podem se registrar em dias de tufão, aproveitando o clima de tufão para atravessar o desastre e enganar a todos. Hoje, vocês definitivamente estão com sorte. Ao mesmo tempo, Zanfeng também olhava para o local onde o trovão caiu, murmurando. Já é o quinto. Quanto mais trovões, mais forte é o poder dos que atravessam o desastre. Ele não vai tentar atravessar os 9 desastres, vai? Se for assim, será que ele conseguirá passar? No entanto, no segundo seguinte, uma cena inacreditável aconteceu.
Vimos você, banhado em trovões, de repente se virar. Então, você falou. Vocês estão apenas parados, olhando? Não vão tirar algumas fotos para postar nas redes sociais? Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes arregalaram os olhos. Em seguida, Zanfeng rapidamente pegou o celular. Mas ele não estava tirando fotos. Em vez disso, deu ordens a Lao Shen para gravar. E ele rapidamente relatou a situação ao Departamento 749. Não muito depois, na sala de conferências do Departamento 749 da capital, Lin Ji, da Administração Geral, fez uma varredura nos altos executivos presentes. Senhores, qual é a sua opinião sobre a avaliação de perigo de Qin Ye? Apenas vi que sua foto estava sendo exibida na grande tela da sala de conferências. Vestindo um manto branco, sua presença era etérea. Um pequeno manto roxo, somente alto, nada baixo. Naquela época, Wang Li, o cultivador demoníaco, não era tão exagerado ao atravessar a prova. A primeira a falar foi uma mulher. O Departamento 749 se especializa em pesquisar fenômenos sobrenaturais. A chefe do Departamento de Pesquisa de Fenômenos. Enquanto falava, ela olhou para um velho ao lado, vestido com um manto preto de estilo chinês. Zan, o que você acha? Eu me lembro que foi você quem assustou o mestre de Wang Yi na época. O velho de manto preto olhou para você na tela com uma expressão séria e disse: Eu conheço bem a força de Zanfeng, mas até ele não pode lidar com os zumbis. Wang Yi, no entanto, foi facilmente morto com um gesto. A força de Qin Ye, que supostamente é um antigo de 1000 anos. Z também é um dos melhores entre os que vestem o manto roxo. E é até bem provável que esteja acima de mim. No momento em que as palavras caíram, todos os altos escalões presentes ficaram chocados. É preciso saber que à sua frente, ele parecia um velho jogando no parque. Ele é aquele velho que joga xadrez no parque todos os dias. No entanto, o ex-líder da escola Mao agora está no comando do Departamento 749. Ele é considerado um dos 10 mestres. As palavras dele não podem ser subestimadas. Com esse pensamento, Lin Ji imediatamente tomou uma decisão. Ele abriu a boca para dar ordens a seus subordinados. Vai investigar. Quem é o guardião mais próximo da cidade de Dali? Mandeu. No entanto, ele ainda não havia terminado de falar. A porta da sala de reuniões foi abruptamente aberta. Em seguida, um agente de informações entrou apressadamente, com o rosto preocupado. A sede teve um problema. Recebemos notícias de Fendu, no condado de Chongqing. A porta do submundo que deveria abrir apenas no Festival dos Fantasmas. De repente se abriu. Uma grande quantidade de soldados fantasmas e espíritos malignos surgiu. O que você disse? Mas antes que Lind da sede pudesse ficar surpreso, o agente de informações entrou novamente na sala de reuniões, ainda mais apressado. O Poço de Dragão Niuzou apresentou anomalias. Uma grande quantidade de energia demoníaca transbordou do Poço de Dragão, e veio acompanhada de rugidos de dragão. É como um efeito dominó. Um a um, os agentes de informação correram para relatar. Velho Zan. Chegou uma mensagem da seita Maosha. A montanha atrás da seita Maosha, onde estão enterrados os mestres anteriores, explodiu. Parece que algo saiu de lá. O mestre da seita Maosha pediu que você voltasse rapidamente para verificar. A sede. A montanha Zongnan sofreu uma fenda gigantesca repentinamente. De dentro, vieram gritos aterrorizantes de fantasmas. Mensagens consecutivas de mais notícias começaram a chegar. Não só a sede, mas até Lind não conseguia ficar parado. Até o anteriormente calmo velho Zan não conseguiu manter a calma. É bom lembrar que qualquer uma dessas notícias, se retirada, seria suficiente para chamar a atenção do Departamento 749, e até mesmo alarmar os grandes mestres. Mas agora essas coisas parecem ter sido combinadas, para aparecerem todas de uma vez. Neste momento, até um tolo consegue perceber. Certamente devido a algo que desencadeou o efeito borboleta. Mas o que seria essa coisa? Seria aquele antigo ser de 1000 anos? Ao mesmo tempo, no condado de Fendu, o céu estava claro e ensolarado, mas o local antigo de Fendu estava repleto de energia obscura. Incontáveis soldados espectrais e fantasmas aterrorizantes saíram do portão dos mortos. Eles pareciam como uma dança caótica de demônios, fazendo barulho sem controle. Não fale de pessoas vivas. Mesmo aqueles que praticam a cultivação têm dificuldade em se aproximar. No entanto, no próximo segundo, os espectros que antes estavam uivando, de repente, se ajoelharam respeitosamente em direção ao portão dos mortos. Em seguida, puderam ver 4 criaturas comparáveis ao rei zumbi. Levantando um palanquim decorado com flores vermelhas, saíram lentamente. O vento sombrio passou, revelando a noiva fantasma sentada dentro. Ela levantou ligeiramente a cabeça e murmurou: Finalmente esperei por você nascer. Eu disse que, não importa onde você esteja, mais cedo ou mais tarde, você se tornará meu marido. Do outro lado, no poço de aprisionamento de dragões em Yuzhou,
Ondas de rugidos de dragão ecoavam continuamente, ao mesmo tempo, acompanhados pelo clangor de correntes. Aqueles que guardavam o local estavam suando frio nas palmas das mãos. É importante lembrar que o dragão é uma criatura lendária. De acordo com os registros do Departamento 749, a última vez que um dragão apareceu foi em 1934, no incidente de queda do dragão em Inchuan. E naquela ocasião, foi por causa daquele. O dragão Jiao falhou em se transformar em dragão e morreu. O corpo do dragão foi encontrado quando as ondas o trouxeram à praia. Mas como ele poderia aparecer aqui agora? Mas antes que pudesse pensar mais, inúmeros líquidos negros começaram a jorrar loucamente do poço de aprisionamento de dragões. Em seguida, um rugido de dragão animado ecoou pelo céu. Qin Ye, você finalmente apareceu. Eu esperei 1000 anos. Desta vez, vou vingar a ofensa contra o meu corpo de dragão que você fez naquele ano. Ao mesmo tempo, dentro da fenda no Monte Zongnan. Ótimo. Qin Ye acordou. Mas parece que aqueles pequenos vilões também acordaram. O local de sepultamento dos mestres da seita mal na montanha de trás. Um grande sonho de 1000 anos. Quem me acordou? Era ele. Ele realmente ainda está vivo. Tudo bem. Se é assim, então eu também nascerei nesta era. Cenas semelhantes estão se desenrolando em várias partes do S. Mas isso já não importa para aqueles que estão na montanha Ailau. Para as pessoas lá, isso não é mais importante. Porque neste momento já é o 59º relâmpago de tribulação que caiu. Ele não é humano, é um monstro? Caso contrário, como poderia passar de 60 relâmpagos de tribulação? Se não estou enganado. Entre os 10 mestres, parece que apenas 2 pessoas têm um número de relâmpagos de tribulação acima de 60, certo? Zanfeng murmurou incrédulo. No entanto, antes que ele encontrasse a resposta, o 60º relâmpago de tribulação desabou com estrondo. Na próxima segunda, sua voz de raiva ecoou. Essa tribulação de relâmpago nunca acaba? Eu dificilmente consegui acordar. Eu ainda não comi uma mordida e já estou aqui sendo atingido por você. Com a sua voz se silenciando. As nuvens de trovão que antes rugiam de repente se acalmaram. Foi como se, após a chuva, o sol iluminasse instantaneamente a terra. Isso. Zanfeng ficou completamente paralisado. Isso foi interrompido? Ele ouviu falar de alguém que passou por mais de 60 tribulações. E até mais de 70. Mas nunca ouviu falar de alguém que pudesse interromper a tribulação de... Que diabos? Deve ser alucinação, não? Zanfeng olhou para Lao Shen e o outro. Ele não se atreveu a perguntar se eles também ouviram. Tinha medo de que pensassem que ele estava louco. No entanto, Lao Shen e Lao Mu estavam pensando a mesma coisa. Não havia como. As coisas estavam além da compreensão. Eles não se atreveram a perguntar mais. Logo, enquanto as nuvens escuras se dissipavam, você caiu do céu de volta ao chão. Ao ver isso, Zanfeng e os outros se apressaram para se aproximar. Ao mesmo tempo, eles descobriram com espanto que você, que acabou de passar pela tribulação, não apenas. Não há desordem que alguém que não passou pela tribulação deveria ter. Até as roupas estão novinhas. Senhor Qin Ye, você está bem? Você estava passando pela tribulação do trovão? Mais ou menos. Você se alongou um pouco e sorriu. A propósito, posso pedir um favor? O pedido repentino deixou Zanfeng e os outros atordoados. Mas logo Zanfeng reagiu e falou. Senhor Qin Ye, fique à vontade para falar. Desde que possamos fazer, vamos tentar ajudar você. Tudo bem. Ajude-me a obter um documento de identidade. Se possível, me ajude também a obter um cartão bancário. Ah, sim. Quero do Banco da Construção. Assim, não muito depois, no departamento 749 da cidade de Dali, você recebeu o documento de identidade e o cartão bancário e sorriu satisfeito. Em seguida, virou-se para olhar para Zanfeng. Já que o documento de identidade foi feito, não quero atrapalhar vocês, então vou me retirar. Ao ouvir isso, Zanfeng ficou surpreso. Senhor Qin Ye, você está tão apressado para ir embora? Você acabou de acordar. Você não entende muito sobre o moderno. Melhor ficar morando no departamento 749 primeiro. Não há pressa para ir embora depois que se acostumar. Ao ouvir isso, você sorriu. Você sabe o motivo pelo qual Zanfeng e o outro querem ficar. Então você apontou para o antigo caixão de bronze que trouxeram junto. Ajudei-me a vender o caixão antigo e os tesouros de ouro e prata dentro. O dinheiro da venda pode ser transferido para o meu cartão, seja na antiguidade ou na modernidade. Você sabe melhor do que ninguém que estar fora sem dinheiro é difícil. Portanto, antes de adormecer, você preparou alguns tesouros de ouro e prata, para evitar acordar sem dinheiro para viver. Ao mesmo tempo, essa ação também tranquiliza Zanfeng e os outros. Afinal, as duas partes ainda podem se conectar através dessa ponte. Assim, você saiu do departamento 749 sem problemas. E ao observar sua silhueta se afastar, Lao Shen comentou preocupado.
Não seria um problema deixar Qin Ye ir embora assim? Ao ouvir isso, Lao Mu soltou um sorriso amargo e começou a falar. Se não podemos sair, o que mais podemos fazer? Mas eu acho que, já que o Sr. Qin pode nos confiar a venda de antiguidades e obras de arte, ele claramente confia em nós. Liberá-lo não deve ser um problema. O vigia da noite, Zhang Feng, também acenou com a cabeça em concordância com todas as palavras e ações do Sr. Qin Ye. Ele não deve ser prejudicial para o nosso departamento 749, nem para a grande Xia. E além disso, ao invés de focar no Sr. Qin Ye, cuja ameaça já foi eliminada, é melhor concentrar nossas forças para lidar com as emergências que surgiram hoje, em várias localidades. Acabou de chegar uma notícia sobre uma emergência que ocorreu na Montanha Zongna. O veterano que atualmente é do nome do imortal da Montanha Zongna agiu. Embora tenham encontrado o causador do incidente, não conseguiram capturá-lo. O que? O veterano realmente perdeu na Montanha Zongna. É sério? Lao Shen estava um pouco incrédulo com o que ouvia. É bom lembrar que o Sr. Weng, por herdar o nome do imortal da Montanha Zongna, pode canalizar o poder das fibras da Montanha Zongna, sua força é comparável à de um grande mestre. Mas agora, inesperadamente, perdi. Do outro lado, do lado de fora do departamento 749, você deu uma olhada ao redor e imediatamente seguiu em uma direção. Então, você virou rapidamente para um beco deserto. Era exatamente a direção da Montanha Zongna. E logo depois que você entrou no beco, uma massa de energia negra se movia a uma velocidade difícil de captar a olho nu. Atravessou as nuvens a uma velocidade incrível. Em um piscar de olhos, caiu diante de você. Acompanhado pela queda da energia negra, uma voz cheia de respeito emanou de dentro. Sr. Qin, levante-se. Você olhou para o homem envolto em névoa negra que estava de joelhos diante de você. Sacudindo a cabeça, ele deu um sorriso amargo e disse: Não esperava que você também tivesse caído em um sono profundo. Eu não disse que você não precisava me seguir sempre? Você poderia estabelecer seu próprio poder. Espera aí. Você está machucado. Seu olhar se deteve nas mãos do homem de névoa negra, surpreso. Realmente é raro de se ver. Quem te feriu foi o atual imortal da Montanha Zongna. Você deu uma olhada no ferimento nas mãos do homem de névoa negra. A força da terra do Monte Zongnan que envolve tudo. Já há especulações. Sim, aquele velho é um imortal do Monte Zongnan. O bastão dos imortais transmitido através das gerações. E emprestou a força da terra do Monte Zongnan. O homem da névoa negra respondeu respeitosamente. Ele originalmente queria prender os subordinados no Monte Zongnan. Os subordinados queriam encontrar Qin Ye. Tivemos um desentendimento, então entramos em conflito. Não é de se admirar. Os imortais do Monte Zongnan nesta era realmente têm algumas habilidades. Enquanto falava, você avançou. Você passou a mão suavemente sobre a ferida do homem da névoa negra. No segundo seguinte, uma cena mágica apareceu. A força da terra do Monte Zongnan que envolvia a ferida foi desfeita. Em seguida, começou a se curar em uma velocidade incrivelmente rápida. Obrigado pelo tratamento, Qin Ye. Não precisa ser tão educado comigo. Você também não precisa se referir a si mesmo como subordinado. Eu já disse. Desde o início, eu não aceito discípulos nem pessoas. Estou acostumado a viver livremente sozinho. Qin Ye salvou minha família de um grande perigo. Esta grande bondade e generosidade. Eu me ofereço para servir você. Ao dizer isso, o homem da névoa negra respeitosamente acrescentou. Esta também é a razão pela qual escolhi dormir. Porque não há sua época. Viver também é sem graça. Você balança a cabeça resignadamente para as palavras servil do homem da névoa negra. Então, você deve se esforçar neste tempo. Não precisa ficar me seguindo o tempo todo. Eu estou acostumado a ficar sozinho. Você sorri de forma ampla. Esta época é muito interessante. Portanto, não me incomode a menos que seja absolutamente necessário. E não conte a mais ninguém sobre a minha localização. Neste momento, só quero comer coisas boas e me divertir. Quer ir a um lugar ouvir música? O homem da névoa negra perguntou instintivamente. Nesta época, há muitas outras diversões além de ouvir música. Você vai entender por si mesmo. Você riu apaixonadamente. Em seguida, olhou para longe em outra direção. Não esperava que, além de você, aqueles caras também estivessem por aqui. Se soubesse, não teria passado pelo teste. Essa aprovação acabou atraindo muitos problemas. Se o Qin Ye está preocupado com aqueles caras que atrapalham seu passeio, os subordinados vão resolver isso. Então não precisa. Se vocês se estranharem, como vou conseguir aproveitar? Você deve procurar pela reencarnação de sua esposa, para reatar o romance com ela. Sim. Subordinados, a ordem foi dada. Depois de falar, você se virou e saiu sem olhar para trás. O homem da névoa negra olhou na direção do condado de Fendu. Qin Ye acordou. Aqueles caras vão definitivamente aparecer. Especialmente a rainha dos fantasmas, Yanzi.
Espero que vocês não façam besteira. Se bagunçarem este mundo e impedirem Kinye de aproveitar, deixa pra lá. Se Kinye não quer que eu me meta, então não vou me meter. Enquanto falava consigo mesmo, o homem da névoa negra saiu da rua deserta, olhando os veículos que passavam pela estrada. O homem da névoa negra imediatamente se lembrou das suas palavras ao partir. Este tempo realmente é um pouco diferente. Apenas as roupas já são bem diferentes. Neste momento, uma figura montada em uma pequena moto elétrica passou rapidamente. Ele agiu de maneira bastante agitada, mas não chamou a atenção das pessoas ao redor. É ele. No instante seguinte, uma onda de névoa negra surgiu sobre o homem da névoa negra. Quando a névoa se dissipou, sua vestimenta antiga desapareceu. No lugar disso, ele estava vestido como um entregador do Meituan. Em seguida, ele saiu da alley com grande confiança, preparando-se para seguir suas instruções, aprender mais sobre os conhecimentos desta era, e buscar a esposa reencarnada. Ao mesmo tempo, no condado de Fendu, o antigo local abandonado parecia uma cidade fantasma. Ao olhar ao redor, havia espíritos vingativos e soldados das sombras por toda a parte. No entanto, naquele momento, estavam extremamente silenciosos. Pareciam estar diante de um grande inimigo, porque as tropas do Departamento 749 em Fendu estavam ansiosamente aguardando. O apoio do Departamento 749 finalmente chegou. O líder era um dos 10 mestres, o grande guerreiro da atual dinastia Xia, o rei Yui, com seus 1,90 metros de altura e músculos bem definidos. Apenas estar ali era como a majestade do Monte Tai. Assim, rapidamente, à frente da carroça de flores vermelhas, o convidado vindo do submundo, o senhor o ultrapassou. Fora da época do Festival dos Fantasmas, seres do submundo não podem vir ao mundo dos vivos. A atitude do rei Yui, embora muito educada, mas qualquer um podia perceber. Sua intenção era indiscutível. E se ultrapassou? E daí? Da carroça de flores vermelhas ecoou uma voz fantasmagórica. Sua voz era ao mesmo tempo majestosa e agradável, como a rainha dos fantasmas. Ao ouvir isso, o rei Yui franziu a testa. No momento seguinte, sem esperar pelas palavras da rainha fantasma na carroça, ele falou em tom grave. Eu sei que sua força é imensa. Deve ser a rainha dos fantasmas que governa uma região. Mas fora do Festival dos Fantasmas, seres do submundo não podem vir ao mundo dos vivos sem permissão. Esta é a regra estabelecida pelo Reino dos Mortos. Hoje você entrou aqui sem permissão, rompendo as portas do Reino dos Mortos. Não tem medo de ser responsabilizado pelo Reino dos Mortos? No entanto, diante da pergunta do rei Yui, a presença dentro da carroça de flores vermelhas apenas sorriu levemente. Responsabilização. Mas isso depende se o Reino dos Mortos tem alguém disponível para cuidar disso agora. No entanto, mesmo que haja alguém disponível, querer me impedir de encontrar meu marido não vai funcionar, nem mesmo o Reino dos Mortos. Ao ouvir isso, o rei Yui franziu a testa, porque essa frase continha muitas informações. Mas ele não teve tempo de fazer mais perguntas. Dentro do palanquim de flores vermelhas, outra voz surgiu. Seu corpo estava protegido pela luz de Buda Kitgarba. Está seguindo o caminho do rei Kitgarba? O budismo e a família secular realmente raramente produzem talentos. Deixe-me dar um conselho, saia do caminho. Nesta viagem, eu só saí para encontrar meu marido. Se você tentar me impedir, não diga que eu não estou dando respeito ao rei dos mortos. Sons fantasmagóricos ecoavam nas ruínas da cidade Fendu. No próximo instante, milhares de fantasmas gritaram em uníssono, a energia negativa subindo aos céus. Era como se aquele lugar fosse realmente a cidade Fendu do Reino dos Mortos. Isso fez com que os membros do Departamento 749, que estavam tranquilos, ficassem novamente com o coração na boca. Mas o rei Yui não teve medo e deu um passo à frente. Eu não me importarei se você está procurando por seu marido. Mas agora já não é mais a antiguidade. Você sair para o mundo dos vivos certamente trará impactos incalculáveis. Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados. Assim que as palavras foram ditas, a figura robusta do rei Yui foi instantaneamente cercada por uma luz dourada, como se o rei da terra tivesse aparecido. Ousado. Ousado o suficiente para impedir a saída da rainha dos fantasmas. Não importa quem você é no mundo dos vivos, você será punido. Ao lado do palanquim de flores vermelhas, um líder de soldados espectrais gritou com raiva. Em seguida, brandiu sua grande espada e atacou. Onde o vento sinistro passava, as flores murchavam e a energia vital desaparecia. Mas o rei Yui permaneceu imóvel. Abriu a boca e pronunciou uma palavra. Apenas uma palavra simples que destruiu o vento sinistro. E, sem diminuir a intensidade, avançou diretamente em direção ao líder dos soldados espectrais. O líder dos soldados espectrais imediatamente mudou sua expressão. Apertou com força a grande espada de cabeça de fantasma e se preparou para resistir.
No entanto, no segundo seguinte, uma rajada de vento sinistro irrompeu do palanquim de flores vermelhas. Num instante, colidiram nas ondas sonoras. Ambos foram instantaneamente aniquilados. Vocês podem se retirar. Este rei diz que ele é um discípulo secular do budismo, mas isso não significa que ele seja fraco. Ele não é alguém que vocês podem lidar. Dito isso, a rainha fantasma levantou-se lentamente. Com passos delicados, ela saiu da carroça vermelha, vestindo um vestido de noiva vermelho. Claramente era uma vestimenta festiva, mas causava um tremor que tocava a alma. Amida Buda. Então, o rei Yui de repente juntou as mãos, com um olhar intenso. A luz do Buda brilhou naquele momento. Em seguida, ele deu um passo à frente. Seus 5 dedos se uniram formando a palma do Buda. Ele deu um tapa na face da rainha fantasma. Como a rainha fantasma disse, ele é um discípulo secular. Não há tal coisa como recitar sutras ou mantras. Apenas uma exorcização física e secular. Não se fala de tempos antigos. Mesmo nos tempos modernos, é raro. Mas a rainha fantasma não se surpreendeu nem um pouco. Uma mão fantasma delicada se ergueu, e foi em direção à mão do rei Yui. No segundo seguinte, houve um estrondo. A luz budista e o vento sombrio varreram o local de imediato. O portão dos mortos atrás dele soou ainda mais sob essa pressão. Ao ver essa cena, o departamento 749 observou à distância. Os presentes imediatamente mostraram expressões de horror. É bom saber que o rei vândalo é insuperável em força física. Mesmo as criaturas sobrenaturais precisariam recuar. No entanto, a rainha fantasma que saiu do portão dos mortos conseguiu se comparar a ele. Rápido, informe a sede. Os fantasmas que saíram do portão dos mortos alcançaram o nível de mestres. Acompanhando suas palavras, gritaram. O confronto entre o rei vândalo e a rainha fantasma já estava em um estágio intenso. Podia-se ver a luz budista brilhando atrás do rei vândalo. A silhueta de um Buda majestoso foi lentamente se formando. O antigo local da cidade, que parecia um submundo, instantaneamente brilhou intensamente. Gritos fantasmagóricos ecoavam incessantemente. Eu admito. Você é o discípulo secular mais poderoso que já vi até agora. A voz da rainha fantasma ecoa suavemente. Você está me elogiando demais. Então, Sua Excelência, é melhor você voltar para o portão do inferno. Eu também não quero aumentar o massacre à toa. O rei Yui disse calmamente. Eu admito que você é muito forte, mas isso não significa que eu não possa lidar com você. Eu só estou simplesmente imitando meu marido. Assim que as palavras caíram, uma névoa sombria começou a se formar acima da cabeça da rainha fantasma. Em poucos instantes, se juntou em nuvens escuras que cobriram o céu. Cobriu completamente este antigo local. Além disso, a névoa sombria se espalhou em todas as direções. A figura da rainha fantasma desapareceu completamente. Apenas sua voz ecoava de todos os lados. Meu marido já disse. Somente ao reconhecer as forças do inimigo podemos entender nossas fraquezas. Ao ouvir isso, o rei Yu imediatamente sentiu um peso no coração. Ele sentiu vagamente que algo estava errado. E, de fato, no segundo seguinte, vozes profundas e emocionadas começaram a ecoar. Palavras carregadas de emoção chegaram. Esposa. Minha deusa. O rei Yui franziu a testa ao ouvir essas palavras. A voz que saiu não era de ninguém mais, mas das 2 guardiãs que vieram com ele. Sob a corrupção da energia negativa, seus olhares tornaram-se confusos. O rei vândalo estava determinado a salvar as 2, mas logo percebeu que sua luz budista havia diminuído para apenas 5 metros. Ao ver isso, ele não ousou hesitar. Apressadamente, sentou-se no chão e juntou as palmas de uma mão. A outra mão girava no vazio, como se fosse a estátua do rei Xitigarbha, imóvel. O rei vândalo usou todas as suas forças, mas, mesmo assim, ele só conseguiu manter a luz budista dentro de 5 metros. No entanto, isso ainda não era o fim. De repente, o rei vândalo percebeu que a voz da espírita ao seu lado havia desaparecido. No lugar dela, estava a voz de seu primeiro amor que já havia falecido. E, junto com a voz de seu primeiro amor, ele viu uma figura delicada, com um rosto cheio de pavor e medo, saindo do portão dos espíritos. Era, de fato, seu primeiro amor. No budismo, alcançar a luz suprema requer renunciar às 7 emoções e os 6 desejos. Mas meu marido disse que, sendo humano, é impossível abrir mão dos 7 sentimentos e 6 desejos, especialmente do amor. A voz da rainha fantasma acompanhava o som do primeiro amor. Os gritos de socorro vinham de todos os lados. O rei Yui girava o rosário formado pela luz do Buda, dizendo entre dentes: Sou leigo. Não há necessidade de abrir mão dos 7 sentimentos e 6 desejos. Você não consegue perturbar meu coração budista. Isso é apenas uma ilusão. No entanto, assim que ele terminou de falar, o riso suave da rainha fantasma ecoou. Ilusão. Você tem certeza de que isso é apenas uma ilusão? Ao ouvir isso, o rei Yui virou-se instintivamente. E,
Em seguida, suas pupilas se contraíram abruptamente. Porque a rainha fantasma havia, de alguma forma, entrado na área da luz do Buda sem que ele percebesse. A noção comum de que o yin extremo supera o yin extremo é desfeita diante de nossos olhos. Essa cena fez seu rosto mudar de cor. Ao mesmo tempo, a rainha fantasma caminhava em direção ao rei Yui sob a luz do Buda, enquanto murmurava: "Você acha que sou uma ilusão ou real?" Mas antes que o rei Yui pudesse responder, uma risada inoportuna ecoou. A maquiagem da rainha fantasma. Você ainda gosta tanto de usar seu marido para brincar com os budistas, como você aprendeu com ele. Enquanto isso, em um cybercafé na cidade de Dali, você estava ligando o computador, preparando-se para jogar League of Legends, que não jogava há 1000 anos. De repente, você parece sentir algo e olha na direção do condado de Fendu. Como aquela garota da maquiagem conseguiu me ensinar? Ela usou aqueles truques budistas. Ele não vai matar as pessoas do departamento 749, vai? Se soubesse disso, não teria ensinado ela. Enquanto você pensava se a rainha fantasma ia piorar as coisas. Ei, por que há uma presença familiar a mais? Quem é mesmo? No segundo seguinte, a tela do computador se acendeu. Uma ideia relampejou na sua mente. Finalmente lembrei de quem é esse cheiro familiar. Mas logo você fez uma expressão de dúvida. O que os guardiões da Terra da capital estão fazendo nesta geração? Como deixá-lo escapar da prisão celestial? Sentado em frente ao computador, você parece um pouco sem palavras. Estava pensando em não me importar. De qualquer forma, não importa o quanto alguém cause confusão. Aqueles que seguem as regras não ficarão de braços cruzados. Mas agora, essa situação provavelmente dará errado se não for resolvida. Pensando nisso, você imediatamente pegou uma peça de jade antiga, considerando isso como uma forma de retribuir a bondade dos guardiões da Terra no passado. Afinal, eles me ajudaram muito durante a dinastia Song do Norte. Em seguida, você concentrou sua intenção na jade. Então você moveu o mouse e clicou habilmente em LOL. Do outro lado, na área comercial da cidade de Dali, o homem da névoa negra segurava um celular que não se sabia de onde veio. Apontando para a bicicleta compartilhada à sua frente, perguntou a um entregador do Meituan ao lado: "Você está dizendo que com este dispositivo pode escanear isso, para poder usar esta carroça?" "Sim. Basta escanear este código QR com o celular. Você pode pegar uma bicicleta elétrica compartilhada agora." O entregador do Meituan ficou sem saber o que pensar. Não muito tempo atrás, o homem da névoa negra perguntou a ele como andar de bicicleta elétrica. Ele viu que o outro estava vestindo o uniforme do Meituan. Pensou que era um azarado demitido no meio da vida, que, por necessidade, estava fazendo entregas para sobreviver. Então ele gentilmente começou a explicar. Mas agora parece que ele acha que a possibilidade do homem da névoa negra ser um ignorante é muito maior. "Ah, entendi. Obrigado pela sua orientação, senhor. Se precisar de ajuda no futuro, sinta-se à vontade para me procurar. Eu farei o meu melhor para ajudar você." "Ah, entendi. Obrigado pela sua orientação. Se precisar de ajuda no futuro, pode sempre me procurar. Eu farei o meu melhor para te ajudar." Ao ouvir isso, o entregador da Meituan imediatamente sorriu e balançou a cabeça. "Não se preocupe. Mas eu não acho que precisarei da sua ajuda por enquanto." Ao ouvir isso, o homem da névoa negra queria dizer mais alguma coisa. De repente, sentiu um movimento no bolso. Então ele rapidamente tirou o pingente de jade. O guardião negro da cidade apareceu. "Não é à toa que o Sr. Kim me procurou." "O que você disse?" O entregador da Meituan não pôde deixar de olhar com curiosidade. O homem da névoa negra sorriu e balançou a cabeça. Ele não disse nada. "Agradeço pela sua instrução anterior. Eu tenho algo a fazer, então vou me despedir." "Tudo bem. Se precisar de algo, me telefone." O entregador da Meituan, por simpatia, pensou em ajudar um pouco. No entanto, no segundo seguinte, uma nuvem negra apareceu de repente, subindo rapidamente. Em seguida, o homem da névoa negra e a bicicleta compartilhada desapareceram juntos da vista. O entregador da Meituan ficou instantaneamente atordoado. Ele ficou parado por um minuto, até que finalmente voltou à realidade, com o rosto cheio de choque. "Uau! Eu encontrei um deus!" Ao mesmo tempo, no céu sobre a cidade de Dali, dentro de um avião comercial, uma criança que estava sentada na janela de repente ficou surpresa. Ele viu uma nuvem negra aparecer repentinamente entre as nuvens lá fora. Ao olhar de perto, havia uma pessoa dentro da névoa negra. A criança reconheceu de imediato a identidade da pessoa à sua frente. "Não é um entregador que sempre traz comida quando papai e mamãe não cozinham? Sempre trazendo comida para eles?" Ao mesmo tempo, o homem da névoa negra também parecia sentir algo. Ele olhou para o avião não muito longe. Uma intensa curiosidade surgiu em seus olhos. Kim Zoom estava certo. Esta era realmente fascinante. Mesmo sendo uma pessoa comum, ele consegue voar. Embora a velocidade não alcance nem metade da minha.
mas também não é tão lento. É muito mais rápido do que andar de cavalo. Dito isso, o homem da névoa negra sorriu e acenou para a criança. Parece que esta roupa fica boa em mim. Sempre que passo, recebo olhares gentis das pessoas. Até as crianças gostam de mim. Enquanto isso, o homem da névoa negra acena de volta. A criança se certifica de que não está alucinado. Apressa-se a falar com sua mãe ao lado. Mamãe, eu quero pedir comida por entrega. Ao ouvir isso, a jovem mulher ficou imediatamente perplexa. Espere, agora estamos no avião. Não podemos pedir entrega. Mas ela não terminou de falar antes de ser interrompida pela criança. Como assim não podemos? Acabou de passar um entregador de comida lá fora. Ele até me cumprimentou. Neste momento, o homem da névoa negra não sabia as consequências de suas ações. Em sua mente, havia apenas um pensamento. De repente, ele se apressou em direção à cidade Fendu. Cumprir sua ordem. Do outro lado, na cidade Fendu, ouvindo as risadas inesperadas, a rainha fantasma Yanxi parou imediatamente e olhou na direção do som. Viu que não muito longe, um homem estava agachado, em cima da cabeça de um leão de pedra, olhando para ela com um sorriso nos lábios. O homem vestia roupas antigas e luxuosas. Embora sua roupa parecesse desgastada pelo tempo, era possível deduzir pelos fios de ouro emaranhados. Essa pessoa é definitivamente de alto status. Nesse momento, ele pareceu notar o olhar do rei Yui. Ele girou os olhos e começou a falar. Depois de estar preso por tanto tempo, há muitas pessoas poderosas lá fora agora. Quem é você? O rei Yui não ficou feliz com o elogio do outro. Pelo contrário, sua expressão ficou séria. Porque ele sentiu do outro. O nível de inquietação era comparável ao da rainha fantasma. Eu. Ao ouvir isso, o homem levantou-se pronto para falar. A voz da rainha fantasma chegou primeiro. Guardião negro da cidade. Você escapou da prisão das leis celestiais. Ao ouvir isso, o coração do rei Yui deu um salto. Prisão das leis celestiais. Parece que já ouvi isso em algum lugar. Nesse momento, o homem chamado Guardião Negro da cidade sorriu amplamente e disse: Eu consigo escapar ou não? Você também deve saber, não é? O rei Yui estava ao lado, perplexo. No entanto, o corpo da rainha fantasma Yanxi deu uma sacudida brusca. Não é apenas o submundo. Até o céu também foi afetado? Ao ouvir isso, o Guardião Negro da cidade ficou surpreso. Parece que você também não sabe o que aconteceu no céu. Que pena. Eu realmente pensei em vir perguntar a você. Mas assim está bom. Então me diga onde está seu maldito marido. Caso contrário. No entanto, ele não terminou de falar. Com um estrondo, a rainha fantasma Yanxi de repente atacou o Guardião Negro da cidade. Esta cena realmente surpreendeu o rei Yui. Mas ele rapidamente se acalmou. Afinal, cada vez que a rainha fantasma mencionava seu marido, era com muito amor. Como ela permitiria que outros dissessem que ele não era? Ao mesmo tempo, dois guardas se aproximaram do rei Yui. E agora, o que fazemos? O rei Yui não se apressou em responder e retrucou. Vocês conhecem o Guardião Negro da cidade? Ele não estava apressado para entrar na batalha. Agora a situação superou suas expectativas. Ele originalmente achava que estava aqui apenas para impedir os seres do submundo de saírem pelo portão dos fantasmas. Mesmo que não pudesse matar os seres do submundo, ainda poderia ganhar tempo até que alguém do reino dos mortos chegasse para resolver. Mas, a partir da conversa entre a rainha fantasma Yanxi e o Guardião Negro da cidade, parece que a saída dos seres do submundo não foi um descuido do reino dos mortos. Mas sim, algo aconteceu no reino dos mortos. Nesse momento, um guardião mais experiente de repente falou. Eu já havia consultado textos antigos e vi um registro. Dizia que durante a dinastia Song do Norte, um guardião da cidade tinha sido substituído por um usurpador. O usurpador desfrutou do poder do incenso de várias direções por 100 anos. No final, seu verdadeiro nome foi abolido e ele se tornou um verdadeiro guardião da cidade. Eu estava curioso sobre esse registro antigo. Então, consultei muitos documentos. Finalmente, encontrei registros relevantes em uma história não oficial. Dizem que há um deus sendo falsificado, recebendo oferendas de incenso por 100 anos. Os deuses locais não puderam descobrir a viagem noturna ao submundo. Depois, um jovem aldeão percebeu que algo estava errado. A verdade finalmente foi revelada. Enquanto falava, o velho guardião olhou para o Guardião Negro da cidade, que estava lutando com a rainha fantasma Yanxi. Ele fez um gesto grandioso com a mão, e uma poderosa energia pacífica jorrou de suas mangas. Essa força estava cheia de paz e tranquilidade, e até exalava um aroma agradável. Era de fato o poder do incenso. Nesse momento, anos de dúvidas finalmente foram esclarecidos. Mas logo seus olhos se encheram de curiosidade. Se os registros antigos eram verdadeiros, essa história não oficial também é verdadeira? Não deve ser possível, certo? Nunca se conseguiu descobrir o guardião da cidade em 100 anos. Mas foi descoberto por um jovem.
Ao mesmo tempo, enquanto o guardião negro da cidade usava o poder do incenso, mesmo a forte rainha fantasma Yanxi teve dificuldades em resistir por um momento. Só posso cortar as mangas acesas pelo poder do incenso e recuar continuamente. Ao ver isso, o guardião negro da cidade imediatamente sorriu. Antigo ditado diz: 3 dias de separação merecem um novo olhar. Após 1000 anos, a força da rainha fantasma realmente avançou muito. Ele olhou para a ferida aberta em seu abdômen. Seus intestinos estavam prestes a escorregar para fora. Ao ver essa cena, o velho guardião imediatamente olhou para o rei Yu e perguntou: Você vai oferecer ajuda? Agora está confirmado que o guardião negro da cidade é um falso deus que violou as leis celestiais. Em vez de deixá-lo reprimir a rainha fantasma, é melhor ajudar a rainha fantasma a lidar com o guardião negro da cidade. Nesse momento, poderemos discutir com a rainha fantasma sobre a saída do mundo dos espíritos. Pequenos, eu aconselho vocês a ficarem de lado. O guardião negro da cidade de repente virou o pescoço e olhou. Agora só quero encontrar a rainha fantasma Yanxi e acertar as contas com seu marido. Mas se vocês se intrometerem, não posso garantir que isso não afetará pessoas comuns hoje. Ao ouvir isso, o rei Yu estreitou os olhos. Se for apenas uma questão de BC que não afeta pessoas comuns, o escritório 749 realmente não precisa se envolver, porque eles sempre toleraram o círculo. As pessoas de dentro brigam entre si. Mas antes que o rei Yui pudesse responder, a rainha fantasma Yanxi soltou um resmungo e começou a falar: Você nem consegue lidar comigo, e ainda se atreve a causar problemas para o meu marido. É ridículo. O guardião negro da cidade não ficou irritado com o sarcasmo da rainha fantasma. Apenas sorriu e disse: Se consegue lidar ou não. Quando encontrar seu marido, saberemos. 1000 anos de tempo. Eu não estou apenas dormindo em uma cela. Ao ouvir isso, a rainha fantasma Yanxi imediatamente ficou séria. Ela percebeu imediatamente que o guardião negro da cidade se preparou para lidar com você. Ele não hesitou em gastar 1000 anos se preparando para um plano de contingência. Com esse pensamento, a energia sombria da rainha fantasma começou a aumentar. Ela queria fazer o guardião negro da cidade revelar seu plano de contingência aqui. No entanto, no segundo seguinte, um acelerador de carro elétrico. O som do impulso de repente ecoou. Todos os presentes olharam na direção do som. Logo, ficaram atordoados no local. Entregador da Meituan. Como ele veio parar aqui? Enquanto todos estavam confusos e suspeitando, a rainha fantasma Yanxi foi a primeira a falar. Rei Negro, você ainda está vivo, que surpresa! Neste momento, o guardião negro da cidade também falou, apertando os olhos. Não é o capanga daquele maldito? Você não estava aproveitando com sua amada? Por que veio se juntar à confusão? Oh, esqueci. Sua amada já deve ter passado por várias reencarnações até agora. O guardião negro da cidade não ficou perturbado com a chegada do homem da névoa negra. Ao contrário, ele falou de forma calma e composta. Deixe-me adivinhar. Já que você está aqui, significa que aquele maldito já sabe o que está acontecendo aqui, não é? Por que ele não aparece? E ainda te mandou aqui. Está com medo que eu o mate? Cale a boca. O homem da névoa negra desceu da bicicleta compartilhada. Mesmo vestindo a roupa amarela do entregador da Meituan, ainda assim, é difícil esconder sua aura assassina. Para lidar com um ladrão que rouba o incenso, nem precisa que o mestre intervenha. Ao saber que o homem da névoa negra foi chamado por você, a rainha fantasma Yanxi não pôde evitar de responder. Névoa negra. Onde está meu marido? Mas logo ela olhou para o guardião negro da cidade. Deixa pra lá. Depois que eu acabar com o guardião negro da cidade, você me conta. Depois de dizer isso, a rainha fantasma não hesitou e novamente avançou para o guardião negro da cidade. Ao mesmo tempo, a manga vermelha se virou. Na mão fantasma, de repente apareceu um selo. Um selo de jade do tamanho da palma da mão. E no momento em que viu este selo, o rei Yu exclamou surpreso. Isso não é o selo de Yanlu dos 10 palácios do submundo? Como ele poderia estar aqui? O que está acontecendo no submundo? Será que algum Yanlu dos 10 palácios morreu? Ao mesmo tempo, o guardião negro da cidade também despertou da surpresa. E voltou a ter a aparência sorridente. Minha respeitável rainha fantasma Yanxi. Se você tirar um tesouro tão grande, isso não vai ser divertido. Eu estava pensando em te pegar e perguntar onde está aquele cara. Mas já que a rainha fantasma Yanxi não está disposta a brincar, então vamos deixar assim. Depois de dizer isso, o guardião negro da cidade se agitou. O poder do incenso irrompeu de repente. Em seguida, ele sacudiu a manga, transformou-se em uma faixa de incenso e desapareceu no ar. Ao ver essa cena, o homem da névoa negra ficou um pouco impressionado. Parece que o guardião negro da cidade é muito mais forte do que antes. No entanto, ele não escolheu persegui-lo. Em vez disso, ele se virou para olhar a rainha fantasma Yanxi. Senhora Yanxi, o mestre tem algo a te dizer. Que recado é esse?
A rainha fantasma Yanxi olhou para ele. Ela completamente ignorou a fuga do guardião negro da cidade. A rapidez da mudança deixou o rei Yu e os outros boquiabertos. Isso é o poder do amor? O mestre pediu para eu te dizer. Volte para casa, Yanxi. O mundo dos vivos agora é diferente do que era antes. Não faça loucuras. Volte para o mundo dos mortos e fique à vontade. Eu irei te procurar quando tiver tempo. Ao ouvir isso, o rei Yui ficou intrigado. Ele estava curioso para saber quem era o marido da rainha fantasma Yanxi. Se ele é bonito, se ele é forte, ou se possui outras habilidades excepcionais. Como ele conseguiu fazer a rainha fantasma Yanxi se apaixonar tanto? Você não pode me dizer diretamente onde está seu marido? Eu acho que não pode. O homem de névoa negra balançou a cabeça e disse claramente. O mestre disse que, por um tempo, só quer aproveitar bem esta época. Eu acho que, por enquanto, não terei tempo para te ver. Senhora Yanxi, você deve voltar ao mundo dos mortos primeiro. Depois de tanto tentar persuadi-lo, o homem de névoa negra sentiu que poderia voltar e relatar isso. Porque a rainha fantasma Yanxi sempre ouve suas palavras. Mas enquanto ele pensava assim, a rainha fantasma Yanxi de repente suspirou. Eu também quero voltar ao mundo dos mortos. Mas agora não posso voltar. Ao ouvir isso, estava prestes a voltar para relatar. O homem da névoa negra ficou paralisado. O que a senhora Yanxi quer dizer com isso? Seu olhar caiu sobre o selo de Yanlu que a rainha fantasma Yanxi segurava. Será que algo aconteceu no submundo? Não é nada. A rainha fantasma Yanxi balançou a cabeça. Já que meu marido não me deixa procurá-lo, então vou encontrar um lugar para ficar por enquanto, para ver como esta era faz meu marido se apegar tanto. Sendo assim, não irei incomodar a senhora Yanxi. Despeçou-me. Depois de dizer isso, o homem da névoa negra subiu na bicicleta elétrica compartilhada. Ele girou o acelerador e desapareceu no horizonte. Ao ver isso, a rainha fantasma Yanxi não estava disposta a ficar. Ela se virou rapidamente e se sentou de volta na carruagem vermelha. Ela estava prestes a partir em grande estilo. No entanto, no segundo seguinte, o rei Yui parou na frente da carruagem vermelha. Senhora rainha fantasma, contanto que você não interfira no mundo mortal, eu posso liberar o acesso para você andar no mundo dos vivos. Mas não sei se você pode me dizer, por que o selo de Yanlu está em suas mãos? Neste momento, tanto os soldados fantasma quanto os dois guardiões, todos ficaram em silêncio sob as palavras do rei Yui. Após alguns segundos de silêncio, a voz da rainha fantasma Yanxi surgiu do palanquim de flores vermelhas. O selo de Yanlu foi confiado a mim pelo rei Qingguan. Confiar. O olhar do rei Yui se fixou. A palavra confiar não é algo que se use levianamente. Seu tom se tornou extremamente solene naquele momento. Até parecia um pouco inconcebível. O senhor Qingguan está morto. Mas desta vez, o palanquim de flores vermelhas não respondeu. Apenas uma frase flutuou suavemente. A situação é complicada. Em vez de me perguntar, é melhor que os vivos que entendem a viagem ao mundo subterrâneo façam uma visita ao submundo. Naquela hora, você saberá de tudo. Depois de dizer isso, a rainha fantasma Yanxi não falou mais. Ela liderou milhares de fantasmas e desapareceu no vazio. Ao mesmo tempo, em um cibercafé na cidade de Dali, você, que acaba de perder uma partida de bronze, está se preparando para começar a próxima partida. De repente, recebe uma mensagem do homem da névoa negra pelo pingente de Jade. Sua sobrancelha se ergue imediatamente. Como a rainha fantasma Yanxi poderia ter o selo de Yanlu? Você também percebe algo estranho. No entanto, ao contrário do rei Yui, você pensa em mais coisas. Porque o rei Yanlu te conhece. Ele até já lhe deve um favor. Mas, rapidamente, você balança a cabeça. Não importa como o submundo se relaciona com você. Você só quer aproveitar o momento. No entanto, considerando que o submundo pode afetar o mundo dos vivos, para prevenir qualquer eventualidade, você decidiu encontrar alguém que esteja por dentro do assunto para descobrir o que está acontecendo. Após um momento de reflexão, você rapidamente encontrou alguém para te ouvir. Os guardiães da cidade da capital. Este casal controlava uma região importante da grande dinastia Xia. Além de ter contato com o céu, eles certamente também têm contato com o submundo. Aproveitando a oportunidade, vou perguntar como o guardião negro da cidade conseguiu escapar. Dito isso, você imediatamente reservou um bilhete de avião no celular. Depois, você abriu o LoL e continuou a lutar nas ranqueadas. Enquanto isso, na sala de reuniões 749 da capital, Lince olhava o relatório em suas mãos, esfregando as têmporas incessantemente. Precisamos organizar um apoio para a área do Poço do Dragão Dourado. Vamos deixar o rei Yui ir para a área do Poço do Dragão Dourado, propôs o responsável pelo departamento financeiro. Lin acenou com a cabeça. Eu estava pensando exatamente nisso. Ah, certo. Pergunte se a vovó Mi já organizou tudo. Ao mencionar o rei Yui, Lin imediatamente ficou sério.
Ele soube do relatório sobre a cidade Fendu nesta tarde. Como a situação envolve o submundo, ele não pode ser descuidado. Imediatamente, ele pediu ao escritório para contatar a vovó Mi sobre os candidatos. Já está tudo organizado. Eu procurei uma vovó cega da região de Fujian e Gangdong. Embora suas habilidades não sejam as melhores, mas em termos de habilidades de viagem ao mundo subterrâneo, ela está entre as 3 melhores de toda a grande Xia. Justo quando estava falando, o telefone tocou. O chefe do departamento de logística atendeu o telefone. Em seguida, olhou para Lin e os outros. Falar de um assunto e ele aparece. O escritório de Mina acabou de me avisar. Disseram que a velha cega já está pronta. Podemos começar a viagem ao mundo subterrâneo a qualquer momento. Enquanto falava, ele ligou a tela da sala de reuniões. Logo, sob os olhares de todos, a velha cega se sentou à mesa de perguntas de arroz. Pegou uma tigela de arroz da mesa e despejou com calma. Iniciou o ritual da viagem ao mundo subterrâneo, com o pronunciamento de antigas expressões em Minan que ninguém entendia. Neste momento, na perspectiva de Lin e os outros, a velha cega estava como se tivesse um ataque epilético. Suas mãos batiam incessantemente sobre o arroz espalhado na mesa. Finalmente, após a recitação de um feitiço, a frente da velha cega instantaneamente tornou-se clara, como se um portal tivesse sido aberto. Uma suave luz irradiava da fresta da porta. Isso significa que a viagem ao mundo subterrâneo foi um sucesso. Neste momento, diante dela, há uma estrada de barro amarelo, pavimentada com pedras azuis, a estrada do submundo, que se estende para longe, como se não tivesse fim. Mas a velha cega em estado de alma não sentia medo algum, pois ela havia percorrido essa estrada do submundo por muitos anos, e estava muito familiarizada com ela. Em vez de medo, o que sentia era mais confusão. Por que não havia nenhum único espírito nesta estrada do submundo? Nem mesmo um agente ou soldado fantasma do submundo podia ser visto. É importante saber que a estrada do submundo é para aqueles que morreram no mundo dos vivos, e que guia as almas de volta ao submundo após a morte. E no mundo dos vivos, pessoas morrem todos os dias. Cada bifurcação da estrada do submundo deveria ter espíritos. Afinal, o semblante da velha cega tornou-se sério. Ela começou a perceber, vagamente, que o que acontecia no submundo não era apenas um pequeno contratempo. Com este pensamento em mente, a velha cega seguiu em frente pela estrada do submundo. Ela decidiu ir pessoalmente à cidade Fendu do submundo. Pergunte o que está acontecendo. Assim, logo após, na sala de reuniões da 749ª sessão, a vovó cega ainda não voltou? Lindy olhou para a vovó cega que estava imóvel na tela. Se não fosse pelo fato de ela ainda estar respirando, ele quase achou que a outra pessoa tinha morrido. Quem respondeu a ele foi uma garota ao lado da vovó cega. Ela é a assistente da vovó cega. Normalmente, uma viagem ao mundo subterrâneo leva um pouco de tempo, mas a viagem ao submundo leva um certo tempo. E ainda é necessário perguntar ao chefe do submundo o que aconteceu. Eu acho que a vovó deve acordar em breve. Ao ouvir isso, Lindy acenou com a cabeça. Então vamos esperar mais um pouco. É bom que demore um pouco mais. Assim podemos perguntar em detalhes sobre a situação. No entanto, assim que ele terminou de falar, a vovó cega de repente levantou a cabeça e acordou. E, sem esperar que as pessoas perguntassem, ela exclamou com um rosto aterrorizado. Algo aconteceu no submundo. Ao ver isso, Lindy rapidamente tentou acalmá-la. A avó cega bebe um pouco de água primeiro. Fale mais devagar. Mas seu consolo não trouxe a calma para a avó cega. Ela ainda gritava com um olhar aterrorizado. A cidade Fendu desabou. Simplesmente 5 palavras. Mas parecia uma explosão nuclear explodindo nos corações de todos. O que você disse, avó cega? A cidade Fendu desabou. Você tem certeza? Não se pode fazer brincadeiras com isso. Lindé fez várias perguntas consecutivas. Neste momento, ele desejava ouvir da voz cega. Pessoal, não entrem em pânico. Eu estava apenas brincando antes. Mas o que ele ouviu foi que desabou. A cidade Fendu realmente desabou. Há corpos por toda parte. Os soldados fantasma morreram por toda parte. Até mesmo o caminho do submundo está sem número seres vivos. Eu tenho certeza. Deve ter ocorrido uma batalha sem precedentes no submundo. A avó cega parecia não conseguir se calar. Ela contava freneticamente o que viu e ouviu. Ao mesmo tempo, você acabou de sair de uma sessão noturna em um cibercafé. O celular imediatamente emitiu um som de notificação. O Alipay recebeu 18.800. Você estava prestes a pegar o celular para conferir. Então, o telefone de Zhang Feng começou a tocar. Senhor Qin Ye, você recebeu a transferência? Recebi. Desculpe incomodá-lo, Sr. Zhang. Vou te transferir 1.000. Para você tomar um drink no Honey's No Ice City. Não, não é necessário. É uma pequena questão. A propósito, Sr. Qin Ye. Zhang Feng mudou de assunto. Você ainda tem muitas antiguidades e pinturas não vendidas.
No entanto, eu pedi alguém para avaliá-las para você. Somando tudo, deve dar cerca de 100 milhões. Se você precisar de dinheiro urgentemente, eu posso fazer com que o escritório te transfira primeiro. Não precisa. Eu tenho o suficiente agora. Você pode me transferir depois que vender aos poucos. Assim, também evito gastar dinheiro à toa. Após dizer isso, você sorriu e desligou o telefone. Em seguida, você deu uma olhada na passagem aérea que ainda tinha. Decidiu primeiro ir tomar um café da manhã. Enquanto isso, na subdivisão do Birro 749 em Dali, Sr. Zanfeng, acabamos de receber um retorno. O Sr. Qin comprou a passagem aérea e está prestes a partir. Precisamos encontrar uma maneira de impedi-lo? Tão rápido? Zanfeng ficou um pouco surpreso, mas ele logo balançou a cabeça. Não precisa. Hoje recebi notícias da sede. O Sr. Qin não precisará mais da nossa responsabilidade. A sede enviará 10 mestres ou guardiões para dar seguimento. Agora, a prioridade é lidar com o incidente de emergência de nível 1. Ao mencionar o incidente de emergência de nível 1, o velho Shen e o velho Mu estavam muito curiosos. Como estão lidando com os incidentes de emergência de nível 1 em várias regiões? Perguntei por toda a sede e ninguém sabe. Incidentes de emergência de nível 1 são muito graves. Atualmente, apenas aqueles acima do nível de Guardião da Noite podem saber. Portanto, não posso falar sobre isso com vocês. Mas vocês dois têm a chance de se tornarem Guardiões da Noite. Quando chegar a hora, eu os adicionarei ao grupo e vocês saberão. Ao ouvir as palavras de Zanfeng, o velho Shen sorriu amargamente. Tornar-se Guardião da Noite não é tão fácil assim. Só um sacerdote de túnica vermelha pode fazer isso. O velho Mu também suspirou. Branco, preto, verde, azul, amarelo, vermelho, roxo. Eu gastei dezenas de anos para me tornar um taoísta de roupa amarela. Embora o próximo nível seja o taoísta de roupa vermelha. Cada nível é mais difícil que o anterior. Eu sinto que mesmo que eu consiga chegar lá, vou precisar gastar pelo menos 10 anos. Naquela época, esses eventos de emergência de nível 1 já serão história. O Guardião da Noite, Zanfeng, não contestou o sentimento dos dois. Sendo também um cultivador, ele naturalmente sabe das dificuldades que existem. No entanto, ele não era tão pessimista. Eu digo a vocês que a esperança de se tornarem Guardiões da Noite. Claro que não estou fazendo uma piada de vocês. Esta manhã, recebi uma mensagem da sede sobre os eventos de emergência de nível 1 que ocorreram em várias localidades. A administração percebeu que havia falta de pessoal, uma necessidade urgente de pessoas talentosas e extraordinárias. Portanto, decidiram liberar recursos. Usar o método de recomendação para permitir que aqueles dignos cultivadores melhorem suas habilidades. Por coincidência, como Guardião da Noite, eu tenho 2 lugares de recomendação. Eu decido deixar vocês dois irem. Assim que essas palavras saíram, Lao Shen e Lao Mu instantaneamente ficaram radiantes de alegria. Imediatamente, ele se levantou para se ajoelhar diante de Zanfeng, mas foi impedido por Zanfeng. Em seguida, ele acenou com a mão e disse: vocês precisam se apressar e arrumar as coisas. Nos próximos dias, alguém virá buscar vocês para levá-los a um lugar. Que lugar? A verdadeira montanha Kunlun. Zanfeng falou palavra por palavra. Ao ouvir isso, o velho Shen e o outro ficaram tão animados que não conseguiam se expressar. Você está falando daquele lugar? Aquele famoso portão da terra da montanha Kunlun, que é chamado pelos locais de Vale da Terra do qual não se volta. Isso mesmo, é aquele lugar. Mas não é tão assustador assim. Isso foi divulgado pela Agência 749 para enganar as pessoas. Na verdade, lá é um excelente local para o cultivo. E, após tantos anos de pesquisa, a Agência 749 também descobriu a origem daquele lugar. Disse que foi criado por um notável cultivador da dinastia Song do Norte. Por acaso, ele criou aquele lugar de cultivo. Dinastia Song do Norte. O velho Shen e o velho Mo ficaram surpresos. Do mesmo período que o Sr. Qin Ye. Sim, é verdade. Zanfeng também sorriu e começou a falar. A dinastia Song do Norte realmente tinha muitas pessoas talentosas. Vocês talvez não saibam. Quando soube que o Sr. Qin Ye veio da dinastia Song do Norte, eu comecei a pensar. Será que ele também já esteve no Vale da Montanha Kunlun? Afinal, de acordo com os documentos coletados pelo escritório, parece que muitos dos talentosos da dinastia Song do Norte já estiveram lá para treinar. No entanto, essas questões são muito sérias. Vocês não podem contar isso a ninguém. Ao ouvir isso, o velho Shen e o velho Mo assentiram repetidamente. Fique tranquilo. Nós dois manteremos segredo. Enquanto isso, em uma lanchonete de café da manhã na cidade de Dali, você estava comendo o café da manhã enquanto olhava seu celular. De repente, 3 homens e 2 mulheres se aproximaram. Uma das meninas timidamente disse: olá, rapaz bonito. Posso tirar uma foto com você? Você levantou a cabeça para olhar, vendo o olhar atento das 2 garotas. De imediato, você entendeu.
que você ainda estava vestindo roupas da dinastia Song do Norte. E, somado ao seu visual impressionante, é difícil não fazer as pessoas pensarem que você é uma cosplay de estilo antigo. Pode sim. Você se levanta animado e tira uma foto com as 5 pessoas na entrada da loja. E, através da conversa, você descobre que elas são turistas que vieram da região de X. Então você imediatamente elogia. X é realmente um ótimo lugar. Lá as pessoas são bonitas e a comida é deliciosa. A paisagem também é muito bonita. Ao ouvir isso, a garota que estava ao seu lado riu, cobrindo a boca. Garoto bonito, você já esteve em X? É a primeira vez que ouço alguém elogiar X, começando pelas montanhas. Normalmente não é mais comum elogiar as belas paisagens de prados e planaltos. Principalmente porque, onde estive em X, havia montanhas. E fiquei lá por um bom tempo. Por isso, em comparação com o planalto tibetano, eu tenho uma impressão mais profunda das montanhas de lá. Nesse momento, o garoto que acabou de tirar uma foto com você de repente falou: montanhas. Garoto bonito, você está falando das montanhas Himalaias? Não, é a montanha Kunlun. Você sorri. A montanha Kunlun é muito mais divertida do que as Himalaias. Além de poder escalar e apreciar a paisagem, também é possível praticar artes marciais. Assim que você diz isso, as 5 pessoas ficam instantaneamente paralisadas. Mas logo a garota soltou uma risada. Rapaz, você está falando do Palácio Fugi do Dragão e Fênix nas montanhas Kunlun? Ha ha ha. Dizem que lá é o local da iluminação de Jianxia. Realmente é possível praticar. Ao ouvir isso, você apenas sorriu serenamente. Não deu explicações. Seus pensamentos, no entanto, voltaram involuntariamente 1000 anos atrás. Naquela época, você viajou para o período da dinastia Song do Norte. Como era muito entediante ouvir melodias todos os dias, você decidiu viajar pelos grandes edifícios. Em um instante, você chegou ao Vale da Terra que havia ouvido falar na internet antes de sua viagem. O famoso Vale da Terra nas montanhas Kunlun. O resultado é que você encontrou o vale. Mas não era tão místico como diziam na internet. Era apenas um vale com um campo magnético desordenado e uma forte energia espiritual. Você se sentiu muito desapontado. No entanto, você não saiu imediatamente. Em vez disso, teve uma ideia repentina. Já que não havia o Vale da Terra, então que tal criar um? Farei uma lenda que sou eu mesmo. Assim, depois disso, você passou alguns anos. Criou um vale que influenciou a dinastia Song do Norte a transcender o círculo secular, fazendo daquele lugar o berço de talentosos e notáveis da dinastia Song do Norte. Não sei se após todos esses anos aquele lugar ainda existe. Provavelmente deve estar abandonado. Enquanto você murmura para si mesmo, tira o celular do bolso. Faz uma busca no Baidu pelas palavras-chave do vale. Logo, as informações sobre o vale aparecem na pesquisa. Então você sorri. Parece que meu vale não está abandonado. Em seguida, você, como da primeira vez que teve a ideia, mais uma vez se deixa levar pela diversão. Acredito que ainda há cultivadores no vale. Então deixe-me adicionar mais fogo a vocês. Dito isso, você passa um dedo no pulso. No segundo seguinte, uma pulseira com 8 sinos dourados aparece em seu pulso. Em seguida, você levanta a mão e sacode o pulso na direção da montanha Kunlun. Ao mesmo tempo, em um vale secreto da montanha Kunlun, aqui as nuvens e a névoa se entrelaçam, como um paraíso terrestre. Além dos 8 enormes pilares de pedra em torno do vale, há centenas de poços de tamanhos variados. Muitas pessoas estão tomando banho neles. Eles foram autorizados a vir pela 749ª sessão. Pessoas que praticam no Vale da Terra. Nesse momento, um guardião armado correu até e se dirigiu a um homem de meia-idade. Velho ou Lin Jianshuan alcançou o manto amarelo. Ele solicitou entrar em um poço de imortal maior. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade, conhecido como Velho ou, teve seus olhos brilharem. Tão rápido assim a ponto de já ter o manto amarelo? Muito bem, muito bem. Com certeza é uma boa promessa. Leve-o para o poço de imortal número 2. Aquela área é adequada para ele. A pessoa que falou era exatamente da 749ª sessão, o responsável pela proteção do vale atualmente. Ele se beneficiou por ter bebido as águas do Vale da Terra durante muitos anos. Embora pareça um homem de meia-idade por fora, sua verdadeira idade já ultrapassou 130 anos. Portanto, ao ouvir suas palavras, os guardas não ousaram contradizê-lo. Sem dizer mais nada, estavam prontos para agir. No entanto, nesse momento, um som suave de sino de repente ressoou. Não é apenas o velho ou. Todos no vale ouviram. Mas o velho olhou ao redor e não encontrou nenhum sino. Justo quando ele ficou surpreso. Rumble! Toda a montanha Kunlun de repente começou a tremer. O que está acontecendo? A terra. São os pilares. Neste momento, Lin Jianshuan, que acabará de chegar, exclamou. Ao ouvir isso, todos os presentes olharam na direção.
para onde ele estava apontando. No segundo seguinte, suas expressões mudaram drasticamente. De fato, como Lin Jianxuan disse, o que causou a tremulação no vale não foi a terra, mas sim os 8 pilares balançando. A cada vez que a melódica sonoridade do sino soava, os pilares vibravam com a frequência do som. O que está acontecendo, velho ou? Perguntou apressadamente um velho guardião. A resposta foi a expressão confusa do velho ou. Eu também não sei. Estive aqui por 60 anos. É a primeira vez que encontro uma situação assim. Justo ao dizer isso, um grito repentino foi ouvido. Que calor! Por que a temperatura do poço celestial subiu? Olhem rápido. A cor da água do lago imortal mudou. Apenas se viu uma substância brotando da borda do lago, tornando a água originalmente clara. Da lagoa tingida de diferentes cores. Ao olhar ao redor, centenas de lagos exibem cores vibrantes, como se fosse um mundo de fadas. No entanto, ninguém parou para apreciar essa beleza. Todos pularam para fora do lago. A estranheza da vida os afetou. Felizmente, a terra vem e vai rapidamente. Quando o som das sinos parou, os pilares de pedra também pararam de se mover. Neste momento, todos olharam novamente para o vale. Os pilares de pedra já se ergueram, suspensos em todas as direções do vale, emitindo uma luz suave. A água do lago irradia um brilho multicolorido. Se antes o vale era um paraíso na terra, agora é um lugar sagrado dos deuses. À primeira vista, a Lagoa Imortal número 1 não parece ter mudado para pior. No entanto, sem uma experiência pessoal, ninguém se atreve a afirmar com certeza. O velho o ponderou várias vezes. Escolher entrar pessoalmente no Lago Imortal número 1 para testar a situação. Ele primeiro estendeu o pé. Com cuidado, tocou a água do lago com a ponta do pé. Ao ver isso, todos presentes ficaram admirados. O velho ou ainda é cauteloso. Afinal, a água pode sustentar um barco, mas também pode vir a afundá-lo. O Lago Imortal pode proporcionar melhorias no cultivo, mas, uma vez que se torne anormal, pode levar à morte. O velho fazendo isso é realmente a maneira mais segura. No entanto, assim que ele terminou de falar, um som de ploc surgiu. Pôde-se ver que o velho ou, que antes era cauteloso, neste momento, como se tivesse enlouquecido, pulou diretamente para o Lago Imortal. Todos ficaram estupefatos. Onde está a cautela que o velho ou mencionou? Como você simplesmente pulou para dentro? Espere. Parece que algo está errado. Todos de repente perceberam que a espontaneidade do velho ou estava se transformando em cabelo negro a uma velocidade visível a olho nu. Ao mesmo tempo, sua aura estava aumentando a uma velocidade impressionante. Grande mestre! O velho guardião exclamou com espanto neste momento. Não pode haver engano. Este tipo de aura só pode ser alcançado por um mestre. Muito bem, muito bem. Parabéns, velho ou, pela cura de suas feridas. A partir de hoje, nossa grande Xia terá um novo mestre. Ao ouvir isso, Lin Jianxuan e os outros ficaram profundamente impressionados. O velho ou voltou a ser um mestre. Como isso é possível? O velho Zanon disse que o velho ou nunca poderia retornar ao nível de mestre após a batalha em Fengmen Village há 50 anos. Ele nunca poderia voltar ao nível de mestre nesta vida? Ao ouvir isso, o velho guardião se virou. Você está certo. 50 anos atrás, o velho ou foi gravemente ferido na batalha de Fengmen Village. Ele ficou com feridas incuráveis. Mas agora não posso estar enganado. Sua aura agora é a mesma de antes. Ele voltou a ser um mestre. O garoto Zhao estava certo. Neste momento, a voz do velho ou de repente se fez ouvir. Todos olharam na direção dele. Não se sabe quando, mas o velho ou já havia saído da piscina dos imortais número 1. Seu corpo estava coberto com a água dourada da piscina, como se fosse uma divindade revestida de ouro. Minha lesão realmente foi curada. O velho eu, retornando ao nível de um mestre, falou animadamente. Além disso, após minhas especulações, o efeito da atual piscina celestial número 1 é, pelo menos 100 vezes mais poderoso do que antes. Até mesmo minha constituição melhorou. Refinamento do corpo. Ao ouvir isso, os olhos de Lin Jianxuan brilharam instantaneamente. Ele se adiantou ansiosamente e disse: Velho eu quero entrar na piscina celestial número 1. Pode ser? O talento de Lin Jianxuan não é ruim. Ele tem potencial para se tornar um cultivador no nível de guardião. Mas ele não estava satisfeito. Ele quer alcançar o nível de mestre. Isso seria o auge da grande Xia. O velho eu, que viveu mais de 130 anos, não poderia deixar de perceber seus pensamentos. Imediatamente sorriu e disse: Vá em frente. Ao ouvir isso, Lin Jianxuan não hesitou e correu em direção à piscina celestial número 1. No caminho, ele passou ao lado de uma coluna de pedra. Instintivamente, ele lançou um olhar para a coluna de pedra flutuante. Na próxima segunda, ele parou abruptamente. Em seguida, um grito de surpresa ecoou. Velho ou! Há letras na coluna de pedra. Velho ou e os outros ficaram surpresos. Apressaram-se a olhar na direção que Lin Jian apontou.
Viram que a coluna, marcada pelo tempo, perdeu uma camada de casca de pedra, revelando as antigas letras da grande Xia por dentro. Isso parece ser uma escrita da dinastia Song. O velho guardião olhou para o velho Ou enquanto pensava. Ele sabia que o velho Ou estudou o Vale da Terra por boa parte de sua vida. Certamente ele está muito familiarizado com os caracteres do norte da Song. Mas antes que ele pudesse perguntar, viram o velho Ou engolir em seco. As palavras saíram de sua boca, uma a uma. No final da dinastia Song do Norte, movido pela curiosidade, eu, um humilde, construí o Lago da Jade no mundo humano. Os olhos do velho guardião se arregalaram instantaneamente. Lago da Jade do mundo humano. Que grande ousadia! Lin Jianshuan ao lado também estava extremamente chocado. Como ele se atreveu a dizer isso? Pois o Lago da Jade é o lugar onde a Mãe do Ocidente supostamente reside, segundo a lenda. Além disso, dizem que o Lago de Jade da deusa Xi está na montanha Kunlun. Atualmente, os cultivadores que criaram o Vale da Terra Y. Os especialistas construíram o vale na montanha Kunlun. Eles até nomearam o Lago de Jade do mundo dos vivos. Isso não é como mexer na cabeça de um deus? Embora ele quisesse rebater isso em seu coração, mas ao pensar na magia do Lago Celestial do Vale, ele ficou em silêncio. Do outro lado, na cidade de Dali, você fechou a mão em torno do sino com uma expressão estranha. Não pode ser. O Lago Celestial que criei é tão difícil de desvendar? Todos esses anos se passaram. Ninguém conseguiu descobrir a segunda camada do Lago de Jade humano? Você originalmente pensou que o vale já havia aberto a segunda camada do Lago de Jade humano, e que você poderia ajudar a abrir a terceira camada do banquete de pêssegos imortais. Mas o resultado foi que ninguém descobriu nem a segunda camada. Se soubesse, teria simplificado o método de resolução. Você sentiu uma dor súbita. Deixa pra lá. Melhor configurar como um cronômetro direto. Você retirou novamente o bracelete do sino. Configure a coluna de pedras a partir de agora. A coluna de pedras foi tocada mais de 100 vezes. Então, a terceira camada do banquete de pêssegos é aberta. Assim, não deve haver ninguém que ainda não tenha descoberto isso, certo? Imediatamente, você guarda o pulso de sinos. Dando uma olhada no celular, você vê que ainda é cedo. Então, você chama um Didi. Planejando primeiro ir ao shopping para comprar uma roupa, cortar o cabelo e depois ir para o aeroporto. Assim, quando você chega de avião à capital, já são 8 horas da noite. Após fazer check-in no hotel, você vai diretamente de carro para o templo do Deus da Terra. Porém, você recebe uma notícia chocante do motorista. Recentemente, durante uma visita ao templo do Deus da Terra, a estátua do Deus e da Deusa da Terra de repente se abriu na testa. Seu semblante instantaneamente se torna sério, pois há uma crença sobre as estátuas divinas. Abertura na testa. O Deus desaparece. Logo, você chega ao templo do Deus da Terra com um coração pesado, olhando para as duas estátuas divinas expostas no grande salão. Como o motorista disse, realmente, a estátua do Deus da Terra se rompeu da testa até a cabeça. Você imediatamente olhou ao seu redor e viu o sacerdote do templo vindo em sua direção. Não se preocupe. Estou apenas dando uma olhada. Com algumas palavras, você despediu o sacerdote. Então, você desenhou um círculo no chão com um pé só. Com a mão, você fez um sinal e deu um leve soco no chão. Num instante, uma luz brilhou dentro do templo do Deus da Terra. O truque de ocultação foi bem sucedido. Depois de fazer tudo isso, você pulou para cima da base da estátua. Começou a examinar a estátua do Deus da Terra. Não é a estátua principal da geração atual do Deus da Terra. Você murmurou suavemente. Em seguida, com um movimento casual, você quis usar os materiais ao lado para consertar a estátua, que sobraram. No entanto, não conseguiu consertar. Ao ver isso, você imediatamente apertou os olhos. Apenas uma razão pode explicar essa situação. O Deus da Terra ou está gravemente ferido, ou está morto. Quanto a qual é preciso encontrar a estátua principal do Deus da Terra. No entanto, a estátua principal do Deus da Terra está ligada à vida do Deus da Terra. Geralmente são transferidos para vários templos da Terra para preservação. Pode não ser fácil encontrar por um tempo. Pensando nisso, você teve que remover o feitiço de desvio. Então você pegou um pequeno pedaço e saiu do templo da Terra. Você abriu o celular para verificar a localização dos templos da Terra na capital. Caramba! Agora sim, você tem algo para procurar. De repente, um som de borbulhamento começou a soar. Você tocou sua barriga. Primeiro, vamos comer. Depois de comer, você vai procurar um por um. Em seguida, você perguntou ao sacerdote do templo sobre a localização do mercado noturno próximo. Então você virou e saiu diretamente. Mas, pouco depois de você sair, um jovem com cabelo loiro entrou. Velho, posso perguntar o que aquele homem estava perguntando a você? Enquanto falava, ele tirou um distintivo da polícia. O sacerdote do templo imediatamente ficou paralisado. Ele não esperava que o loiro à sua frente era um policial.
Será que é um policial à paisana? Mas, por mais confuso que estivesse, ele ainda respondeu à pergunta. O que significa que ele sabia sobre a fissura na testa do templo do Senhor da Terra? Mas você ainda veio dar uma olhada? Sim. Ok, eu entendi. O jovem de cabelo amarelo se virou e saiu do templo. No entanto, ele não foi embora. Em vez disso, ele seguiu na direção para onde você havia saído.